Romanos 3, 11 e 12, ele diz que todos, não há um justo sequer, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Então o ser humano ele é ignorante por natureza, até ele nascer de novo, né? Como Jesus falou lá em João 3, até o momento dele nascer de novo, ele é plenamente ignorante, ele não leva em consideração o que é pecado, o que não é. Ele não quer nem saber, ele sai vivendo do jeito que ele quer. Então olha o que Paulo fala em Romanos 7, 12, 14 e no versículo 22 também ele fala, olha, vamos ver aqui. Romanos 7, 12. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Olha, aqui ele está falando que a lei é santa, algo que é santo é separado, a gente sabe disso no contexto bíblico. Algo que é santo é separado para Deus. Então não tem como dizer que não vale mais. Até porque ele está falando disso. Se ele está falando disso é porque é relevante. E como ele está falando aqui numa conjugação presente, ele está falando que a lei é santa. Ele não falou que a lei foi santa, que até o tempo que ela estava em vigor ela era santa. Não, ele está falando, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E no versículo 14, olha o que ele fala. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ou seja, ele fala que a lei é espiritual. Que a lei não é, o ser humano é carnal. Mas como a gente viu que nós também, quando nos batizamos, nos tornamos espirituais, como Cristo, mas a gente sabe também que nós somos espirituais também. Depois que a gente nasce no Espírito, né, como Jesus falou, nascer da água e nascer do Espírito, nós também temos discernimento espiritual. Então Paulo está falando aqui como exemplo, eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Por que ele está falando isso? É só um exemplo. Porque ele mesmo fala em Romanos 8 que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós, porém, ele fala, vós que foste batizados, não estar na carne, mas no Espírito. Aí ele diz, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então no versículo 22 de Romanos 7, Paulo fala assim, ó. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O homem interior que ele está falando aqui, que tem prazer na lei de Deus, é o próprio Cristo em vós. Colossenses 1, 26 a 28. Cristo em vós. Gálatas 2:20, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então esse Cristo em vós é o homem interior que ele fala aqui, que tem prazer na lei de Deus, que somos nós mesmos que temos prazer na lei de Deus. Depois que a gente nasce do Espírito, nós também temos prazer na lei de Deus, entendeu? Então, como a gente viu aqui, Paulo não era contra a lei, e quando você alcança a graça através do batismo, através do nascer de novo, você automaticamente sai debaixo da lei e é alcançado pela graça. A graça ela só continua operante quando você continua a obedecer a Deus. A partir do momento que você para de obedecer, ela não fica mais operante. Então olha só, Efésios 2, 8 a 10 fala assim, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós fomos feitos para as boas obras. Que boas obras? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Que obras são essas? Os 10 mandamentos. São os 10 mandamentos, porque a gente vê vários textos falando sobre os 10 mandamentos no Novo Testamento. Por exemplo, Efésios 6:1, que ele fala honrar pai e mãe, né? E outros, Romanos 7, 7, 8 e vários outros que mostram que existe sim. Porque se não existisse lei no Novo Testamento, e como a gente viu lá em 1 Coríntios 15:56, né? O aguilhão da morte, né? É o pecado e a força do pecado é a lei. Mais uma vez demonstrando que a lei está sim em vigor, porque senão não existiria mais pecado. Porque ele fala, né, que o aguilhão da morte é o pecado. E como a gente viu, 1 João 3,4, todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a própria transgressão da lei, né? Então se o pecado é a transgressão da lei, e Tiago 1,15 fala
que o pecado uma vez consumado gera a morte. E em Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. Aí a gente vai para 1 Coríntios 15:56 e a gente vai ver que o aguilhão da morte é o pecado. E a força, o que dá legalidade para o pecado te matar é a lei. A força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15:56. Então era isso que eu queria trazer nesse estudo, né? Sobre mais um pouquinho sobre a lei aí, para a gente entender mais um pouco essa questão. Cada coisa em seu lugar. A lei, muita gente confunde a lei, que pensa que salvo pela lei. A lei nunca salvou ninguém, nem no Antigo Testamento. Não existe um texto que fala que eles eram salvos pela lei no Antigo Testamento. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até o próximo estudo.